Bom dia, gente. O nosso trabalho é sobre tuberculose bovina e humana. O nosso grupo é composto por Beatriz Fuse, Luiz Gustavo, Marcela e Paulo. Bom, antes de começar a caracterizar a doença, a gente vai fazer uma breve linha histórica da tuberculose e o avanço do seu tratamento até os dias atuais. A gente usou como base esse artigo e a gente colocou o QR Code caso vocês se interessem em ler. Nos tempos antigos, a tuberculose foi vista como um castigo divino a pecadores, e por isso não foi investido nenhum tipo de esforço para que a cura fosse encontrada. Em meados do século XIX e início do século XX, a tuberculose passou a ser considerada um mal social, que afetava principalmente as classes mais pobres. No início do século XX ainda, a tuberculose caracterizava-se por uma elevada taxa de mortalidade, principalmente até o final da década de 40, a partir da qual passaram a ser utilizados medicamentos para o tratamento da doença. Um dos tratamentos era a técnica de pneumotórax, que era uma técnica pouco benéfica que consistia em provocar um colapso de um pulmão infectado para deixá-lo descansar e permitir a cicatrização das lesões. Esse procedimento foi posto de lado após 1944 em virtude do desenvolvimento da streptomicina, um antibiótico que possibilitou o adequado tratamento da tuberculose. Em 1935, o cientista alemão Gerhard Johns publicou o trabalho sobre o uso do Protosil, o composto orgânico contendo sulfanilamida, que tinha um efeito sobre a bactéria da tuberculose. Por fim, a penicilina foi usada na Inglaterra pela primeira vez em 1938, após a descoberta por Alexander Fleming. No início da década de 90, foi bem perceptível o aumento dos casos de tuberculose. Muito desse aumento devido à epidemia de AIDS, que levava a uma grande diminuição da imunidade, favorecendo o desenvolvimento da doença. A primeira vacina bem-sucedida contra a tuberculose foi feita em 1906, a partir de linhagens atenuadas da tuberculose bovina, feita por Albert e Jean Mary. A vacina de BCG foi usada pela primeira vez em humanos em 1921, na França. Em 1993, a OMS decretou a tuberculose como emergência global, a partir de uma enorme epidemia na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos. Ao longo dos anos, muito se evoluiu sobre o diagnóstico e tratamento da tuberculose. Atualmente, esse tratamento dura no mínimo 6 meses e ele é gratuito no Sistema Único de Saúde, o SUS. E a gente usa 4 medicamentos para o esquema básico de tratamento. A tuberculose é uma doença infecciosa crônica de notificação compulsória. Acomete principalmente bovinos, porém não se limita a uma única espécie, sendo responsável por óbitos em felinos, caninos, equinos e humanos. É uma das zoonoses de maior importância para a medicina veterinária e humana, sendo estimulado que cause um dano financeiro de cerca de 3 bilhões de dólares anualmente. A tuberculose é causada por micobactérias aeróbicas restritas. Essas micobactérias formam o complexo Mycobacterium tuberculosis, sendo a Mycobacteria bovis de maior importância para a medicina veterinária. No geral, são bactérias gram-positivas, intracelulares facultativas e de virulência variada. São também bastonetes imóveis que não possuem cápsula ou flagelo. A tuberculose é uma doença de distribuição cosmopolita, com maior prevalência em países em desenvolvimento, fato que está diretamente ligado ao crescimento da população de bovinos. Ela é a nona principal causa de morte de humanos no mundo, podendo acometer mamíferos de forma geral, mas principalmente humanos e bovinos. O bacilo da tuberculose pode permanecer viável em estábulos por cerca de 2 anos, até 1 ano na água e até 10 meses em produtos de origem animal contaminados. Acredita-se que essa doença faz parte das diversas doenças que apresentam subnotificação, já que o número de casos registrados em algumas áreas não são condizentes com o poder de propagação da tuberculose. Nos animais, a forma clínica da tuberculose depende da rota de infecção do bacilo, sendo 90% das infecções pela via respiratória, através da inalação de aerosóis. Nos alvéolos, o bacilo é preso a macrófagos, levando à virulência do micro-organismo, geração de uma carga infectante e a resistência do hospedeiro. Caso não seja eliminado, ele multiplica-se dentro dos macrófagos até destruí-los. Os bacilos restantes multiplicam-se na corrente sanguínea e, em 2 a 3 semanas, geram resposta imune, causando hipersensibilidade no hospedeiro na tentativa de conter o crescimento intracelular das microbactérias, formando um novo mecanismo de defesa que culmina na formação de granulomas. Esses, por sua vez, se multiplicam no parênquima pulmonar, dando origem às primeiras lesões, que disseminam-se pelos alvéolos e linfonodos, podendo estabilizar ou progredir, dependendo da imunidade do animal. A transmissão pode ocorrer de bovinos para humanos ou para outros animais suscetíveis por meio de produtos de origem animal como leite e derivados não pasteurizados, ou por via aerógena.
A doença causada pelo Mycobacterium bovis é clínica, radiológica e patologicamente indistinguível da causada pelo Mycobacterium tuberculose, e seres humanos são hospedeiros secundários do Mycobacterium bovis, equiparando a gravidade da doença causada pelos dois bacilos. A tuberculose causa prejuízos aos produtores de leite e carne, diminuindo o lucro obtido com a venda de produtos de origem desses animais. A sintomatologia, na maior parte das vezes, é subclínica em bovinos, apresentando sintomas inespecíficos, como emagrecimento, queda na produção, tosse e letargia. Somente em casos avançados, os sinais clínicos são visíveis. Alguns animais, mesmo com lesões extensas, podem apresentar bom estado de saúde. A apresentação clínica em humanos pode acontecer na forma primária, pós-primária ou secundária, ou miliar. Os sintomas geralmente são tosse persistente, produtiva ou não, febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento. As apresentações extrapulmonares vão depender dos órgãos acometidos. Os animais infectados, incluindo humanos, podem passar anos sem demonstrar qualquer sintoma, somente o fazendo quando há grave queda imunológica do organismo. Em bovinos, o diagnóstico se dá através da tuberculinização, onde a tuberculina é injetada sobre a pele do animal e após 72 horas se faz a leitura da reação inflamatória. Em animais de companhia, o diagnóstico se dá através de radiografia torácica e coleta de secreção para cultura, e em humanos é realizado. No geral, a tuberculose é uma doença de difícil tratamento. A recomendação para bovinos é abate do animal e isolamento do rebanho. Já em cães, a tuberculose é tratada com antibiótico e terapia de suporte. O tratamento, porém, é longo e ao decorrer do mesmo, o animal pode transmitir a doença, por isso muitas vezes é optado pela